Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pessoal, hoje eu vou começar esse vídeo de uma forma um pouco diferente. Há algum tempo atrás eu fiz o vídeo sobre o Felix Zanger, que desapareceu na Alemanha. E esse vídeo foi compartilhado em alguns grupos da Alemanha e também de Portugal, porque não tem muito conteúdo em português. E como o menino desapareceu na Europa, ele pode estar em qualquer país da Europa. E tem pessoas que falam português em Luxemburgo e também a comunidade de Portugal. Então eu quero um apelo aqui de vocês. Eu vou contar a história do Felix Zanger para vocês e eu quero que vocês me ajudem a compartilhar esse vídeo nos grupos de português, nos grupos de brasileiros na Europa, e qualquer pessoa que tiver qualquer informação sobre o Felix Zanger, coloca aqui pra gente nos comentários que vai ser de grande ajuda. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Felix Zanger é um garotinho que nasceu no dia 8 de abril de 2003, na cidade de Afterschen, que é um município pertencente ao estado de Baden-Württemberg, na Alemanha. Ele era filho de Manuela Henger e Michael Henger. Sua mãe Manuela e seu pai Michael estavam juntos havia pelo menos 10 anos. Michael tinha um perfil bastante maturo e levava um estilo de vida bastante despretensioso, e embora tivesse se formado na faculdade, não exercia a profissão e vivia de empregos temporários e informais, realizando pequenos trabalhos aqui e ali. Não era possível compor uma renda estável e que fosse capaz de deixar a família despreocupada. Existem duas outras pessoas muito importantes no caso do Felix. Tratam-se de seus avós maternos, Jonan e Maria Schmitz. O pequeno Felix foi descrito por seus familiares, amigos e professores como sendo uma criança doce, inteligente, bastante alegre e extrovertida. Quando tinha pouco mais de 2 anos de idade, em julho de 2005, os pais de Felix se separaram legalmente. O motivo do divórcio, como se pode imaginar, foi a incapacidade de Michael em manter-se empregado e trabalhar regularmente. A separação do casal trouxe uma situação de convivência triangular para o menino. Ele continuava morando com a mãe em Afterschen. Todavia, nessa altura, Manuela trabalhava fora e o menino ficava boa parte do tempo na casa de seus avós maternos. Seu pai, por sua vez, tinha direito a visitas regulares. Isso tudo significa dizer que, ora o Felix estava na casa da mãe, ora na casa dos avós, e também existiam dias nos quais ele estava passando tempo com seu pai. Neste ponto, nós precisamos esclarecer que o Michael costumava ser bastante negligente com a questão das visitas. Era bastante comum ele não seguir corretamente o cronograma dos dias e horários das visitas, muito menos a duração das mesmas. Era bastante difícil organizar a tabela de visitas, e raramente essa tabela era preenchida da forma correta. Existia vezes em que ele não comparecia no dia combinado, e também aconteciam situações nas quais ele deveria devolver o garoto em casa após um dia, mas ele demorava 2 ou 3 dias ou até mais. O Michael era um homem descomprometido com tudo em sua vida, e não seria com os dias e horários das visitas de seu filho que aconteceria diferente. Quando estava com quase 3 anos de idade, mais precisamente no dia 6 de janeiro de 2006, uma sexta-feira bastante gelada e silenciosa, Michael buscou Felix para passarem o final de semana juntos. O cronograma determinava que eles ficariam juntos naquela sexta-feira e também no sábado, dia 7 de janeiro. No domingo, dia 8 de janeiro, o combinado foi que Michael traria o pequeno Felix de volta em segurança para sua casa. Mas infelizmente não foi assim que aconteceu. No domingo, dia 7 de janeiro, a mãe de Felix estava bastante ansiosa, e o seu sexto sentido, que só as mães têm, sinalizavam que alguma coisa ruim estava para acontecer. Ela não quis esperar muito pela chegada dos dois e telefonou logo para o Michael para saber a que horas exatamente eles chegariam. Ninguém atendeu ao telefone, e a incerteza tomou conta da pobre mãe. Ela então se dirigiu para o bairro de Schwarzingen, que fica a cerca de 3 quilômetros de onde ela estava. Lá ela procurou a delegacia criminal e registrou uma ocorrência por suposto rapto de criança. No dia 9 de janeiro, uma segunda-feira, a polícia alemã iniciou o trabalho de investigação do suposto rapto do menino. O ponto de partida
foi o apartamento de Michael. Eles invadiram a pequena residência e, após algum tempo revirando os cômodos, encontraram em cima da cama alguns livros e rascunhos com informações e anotações sobre como tirar sua própria vida. O investigador do caso repassou a ficha de Michael e descobriu que ele já tinha tentado tirar sua vida em um episódio anterior, que aconteceu exatamente 6 anos antes, mas naquela época não obteve sucesso. Ele foi internado logo em seguida, mas após 3 dias deixou a clínica. Naquela época, nenhum respaldo jurídico foi apresentado para que ele fosse forçado a continuar internado. Na terça-feira, dia 10 de janeiro, a polícia iniciou uma gigantesca força-tarefa e as buscas foram ampliadas por toda a região, incluindo partes periféricas afastadas do centro. Eles contaram com a ajuda de um helicóptero, cães farejadores e bombeiros, e também o apoio de muitos moradores da região, que ficaram sabendo do caso. A representação na mídia amplificou ainda mais o caso do desaparecimento de Michael e seu filho Felix. Chegou ao conhecimento dos investigadores que o carro de Michael não estava em sua casa. A polícia cruzou essa informação com o fato de que ele havia buscado o filho dirigindo seu veículo. Eles começaram então a verificar câmeras de segurança e ouvir testemunhas que, por um acaso, tivessem visto algum veículo com as características do carro de Michael. O carro era um Opel Astra branco, ano 95. A marca Opel da Europa, pessoal, é a mesma Chevrolet do Brasil. Por isso os carros da Opel são tão parecidos com os carros da Chevrolet daqui, como por exemplo o Opel Corsa, Opel Astra e também o Opel Zafira. Um motorista de táxi disse em depoimento ter observado um carro com essas mesmas características, estacionado em Bullertown, na virada da noite de 6 para 7 de janeiro. Bullertown é um vilarejo que pertence ao município de Rastatt e fica a aproximadamente 95 quilômetros de distância da casa do Felix. Isso daria mais ou menos 1 hora de carro. No dia 7 de janeiro, 2 policiais que faziam uma patrulha na região também notaram o carro estacionado na beira da estrada, cujas características eram bastante semelhantes àquelas anunciadas pela polícia que investigava o desaparecimento de Michael e Felix. As checagens foram feitas no sistema utilizando o registro da placa e no dia 10 de janeiro, terça-feira, foi determinado que aquele Astra branco era definitivamente o carro de Michael Hanger. Imediatamente no dia seguinte, 11 de janeiro, a polícia iniciou uma caçada muito bem articulada. As buscas sacudiram toda a região e contaram com moradores, voluntários, a força policial com cães e helicópteros, além de bombeiros e guardas florestais. Todo o perímetro onde o carro estava estacionado foi meticulosamente verificado. Cada metro quadrado da floresta foi revirado. Toda a região era circundada por uma floresta chamada de Floresta Negra. A polícia localizou alguns sacos de lixo próximo a onde se entrava no Astra branco de Michael. Havia, na verdade, alguns sacos dentro de um saco preto maior, com respingos de sangue. Algum tempo depois, a perícia mostrou que se tratava de sangue humano, e em poucos dias os investigadores tiveram a confirmação de que aquele era o sangue de Michael Hanger. As buscas foram interrompidas no início da noite e retomadas na manhã seguinte. Na manhã do dia 13 de janeiro, sexta-feira, as buscas foram retomadas com bastante vigor, contando com a ajuda de mais voluntários. Os policiais encontraram na entrada da Floresta Negra, a apenas 400 metros de onde o carro estava estacionado, uma grande fenda em uma rocha, que servia perfeitamente como um abrigo improvisado. Em seu interior foram encontrados um casaco masculino, um par de luvas infantil, uma chupeta e algumas peças de roupa. A polícia associou todo o material ao desaparecimento de Michael e Felix. Agora eles tinham a suspeita de que os dois estavam por ali. Essa tese foi confirmada alguns minutos depois, quando outros investigadores encontraram a carteira de identidade de Michael, um cartão de débito, 2 garrafas de bebida alcoólica vazias, além de uma cartela de pílulas para dormir. Enquanto estavam vasculhando o material encontrado, a polícia localizou uma cópia da carteira de habilitação de Michael dobrada dentro do bolso da jaqueta, junto de uma pequena carta escrita à mão e endereçada a Manuela, a mãe do Felix.
Era uma pequena carta de despedida escrita por Michael. Os objetos encontrados trouxeram um fio de esperança e toda a comunidade se uniu nas buscas pelos dois. Muitos voluntários se recusaram a interromper os trabalhos e passaram a noite de 13 para 14 de janeiro procurando por qualquer pista que levasse ao paradeiro dos dois. O dia 14 foi bastante difícil para todos e, lamentavelmente, no final do dia, as buscas foram interrompidas devido a uma forte nevasca. Infelizmente, ninguém tinha encontrado nenhuma pista que pudesse ser seguida. Não havia sinal do Michael e nem do Felix. Ao mesmo tempo em que as buscas aconteciam, os investigadores começaram a ouvir testemunhas que procuravam a delegacia para prestar depoimentos. Foi criado um sistema de comunicação para que as pessoas pudessem fornecer informações que permitissem às autoridades conseguir novas pistas. Uma testemunha contou ter visto Michael no dia 11 de janeiro, na quarta-feira, em um supermercado em Bull. Ela disse que ele estava muito bem vestido, mas tinha as mãos sujas. Ela confirmou que o pequeno Felix estava com ele. Compareceu também na delegacia outras duas testemunhas, que afirmaram terem visto os dois no dia 13 de janeiro, entre 7 e 7h30 da manhã, em Ifzen, perto do antigo edifício da alfândega. Essa cidade alemã faz fronteira com a França. Os acordos diplomáticos entre a França e a Alemanha não dificultam a circulação de pessoas. Inclusive, todos os países que fazem parte do espaço Schengen têm livre circulação de pessoas, e por isso que eles teriam fácil acesso a vários países da União Europeia e poderiam ter ido para qualquer lugar. As duas testemunhas afirmaram ainda que Michael não estava de carro, porque não tinha nenhum carro estacionado na redondeza. Pouco tempo depois, em 18 de janeiro de 2006, uma nova testemunha esteve na delegacia e disse ter visto Michael com Felix na barragem de Ifzen. Os investigadores então contaram com a ajuda das autoridades francesas e as buscas foram ampliadas para o território francês. Em 26 de fevereiro de 2006, um corpo foi encontrado nas cachoeiras de Gertelbacher. Um senhor passeava com seu cachorro quando o animal farejou o corpo. A polícia foi acionada e, embora o rosto estivesse desfigurado por animais selvagens, os testes de DNA mais tarde confirmaram que se tratava de Michael Hanger. O corpo foi encontrado a apenas 300 metros de onde a polícia havia prendido o Astra branco de Michael. Pelo menos parte do mistério estava resolvido. Entretanto, uma pergunta deixava a polícia inquieta. Aonde estaria o Felix Hanger? Nos dias que se seguiram, as autoridades fizeram novamente explorações completas na região. Antes que qualquer coisa fosse encontrada, a nevasca mais uma vez interrompeu as buscas. Não havia qualquer sinal do pequeno Felix. Pouco mais de um mês se passou quando na terça-feira, dia 4 de abril de 2006, e também no dia 5, mais uma busca foi realizada. Eles contaram com a ajuda de 5 cães farejadores da polícia criminal. Se o pai tivesse enterrado o filho, os cães certamente encontrariam algo. Naquele momento, havia uma geada muito forte e temperaturas congelantes. O solo estava totalmente congelado, então a única chance de encontrar alguma coisa seria com a ajuda dos cães. As autoridades acreditavam que Michael não poderia ter jogado o filho na água, porque a geada severa não permitia que houvesse água correndo nos riachos. Tudo estava totalmente congelado. O tempo passou e uma teoria ficou muito mais forte para os investigadores. Felix nunca esteve na floresta. Os cães farejadores foram incapazes de detectar qualquer vestígio da criança. Foram feitas buscas em todo o canto da floresta, com cães, imagens térmicas, bombeiros e a ajuda de um helicóptero, mas nada foi encontrado. As autoridades foram pressionadas pelos moradores da cidade e também pela mídia. Todos queriam uma solução para o caso. As autoridades então partiram do pressuposto de que ninguém pode simplesmente desaparecer abruptamente. Sendo assim, eles sugeriam que Michael pediu que uma terceira pessoa, até então desconhecida pelas investigações, buscasse os dois no estacionamento onde eles foram flagrados pelas duas testemunhas. A polícia disse presumir que Michael entregou seu filho Felix a uma pessoa ainda não conhecida, inclusive até os dias de hoje. A operação de fuga montada por Michael teria sido muito bem planejada e bem preparada, tudo muito bem articulado. Ele propositalmente deixou rastros falsos, como respingos de sangue no carro, sacos plásticos sujos de sangue na beira da floresta, além de montar um abrigo fácil de ser encontrado.
e, por fim, deixou uma carta escrita à mão para sua ex-mulher, que deveria ser vista como uma carta de despedida. Embora as autoridades tenham apresentado publicamente essa possibilidade, eles não descartaram a ideia de que Michael tivesse tirado a vida de seu filho, escondido o corpo e em seguida dado cabo de sua própria vida. A incerteza em relação aos fatos envolvendo o desaparecimento do pequeno Félix, bem como o bombardeamento de notícias nas mídias, alimentaram o imaginário popular. A internet ajudou bastante na propagação de 3 principais teorias. Na primeira delas, o pequeno Félix teria sido vendido para alguma família e estaria vivendo nos Estados Unidos ou no Canadá. De acordo com esse pensamento, ele teria sido vítima de algum tipo de tráfico humano. Outra teoria começou a se espalhar, na qual sugeria que Félix tivesse sido vendido para uma rede de pedofilia. Seu pai teria se arrependido logo em seguida e tirado sua própria vida. Existe ainda uma terceira explicação. Essa teoria tem relação com o antigo grupo ZEG. ZEG era uma comunidade cujas siglas significavam Center for Experimental Cultural Design, que, se fôssemos traduzir para o português, penso que seja algo do tipo como Centro de Projetos Culturais Experimentais. O ZEG nada mais é que uma ecovila localizada nos arredores de Bad-Belzig, na Alemanha, e fica a mais ou menos 80 quilômetros de Berlim. É uma comunidade que visa uma vida social e ecologicamente sustentável. Para isso, eles integram o trabalho de crescimento pessoal com uma vida cooperativa e ecologicamente correta, além de participações nas questões políticas. Além disso, esse grupo se concentra em explorar abordagens inovadoras para o amor e também para a sexualidade. Apesar de parecer totalmente inofensivo, o centro foi fortemente acusado de integrar seitas em suas reuniões, além de nortear suas disciplinas extremamente rígidas em seitas pagãs e com conceitos bastante questionáveis. Quando eu ouvi falar sobre esse ZEG, eu não pude deixar de lembrar de um filme que eu assisti que chama Midsommar, que fala basicamente sobre uma seita também, mais ou menos nesse estilo aí. E essa seita parece que é na Suécia, na Noruega, em algum país europeu. Pelo que eu entendi do filme, essa seita acontece em vários locais da Europa. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu quis falar aqui pra vocês sobre o filme. Se alguém já assistiu e sabe se tem alguma coisa a ver com esse ZEG, deixa aqui pra gente nos comentários. De qualquer forma, o Michael participou de um seminário de 7 semanas no grupo ZEG em Portugal, no ano de 1997. E a partir de então, seus conceitos sobre ecologia e natureza mudaram totalmente. De acordo com essa teoria obscura, Michael teve contato com diversas seitas e grupos que utilizam a Floresta Negra para proferir seus cultos e oferendas. Michael teria supostamente oferecido seu filho a alguma seita e logo em seguida teria tirado sua própria vida. Em 1999, o grupo ZEG mudou de nome para Litnets Europa. Não há consenso se o grupo tem ou não relação com qualquer tipo de seita. Apesar das teorias que se espalham pela região, os investigadores seguiram com suas buscas pelo sul da Alemanha, França e também Suíça. Conforme o tempo passava e as respostas não apareciam, os investigadores foram diminuindo gradativamente a energia das buscas. O caso ficou praticamente parado, até o dia 23 de maio de 2009, quando os avós maternos de Félix, Johann e Maria Schmitz, deram uma entrevista na TV e foram assistidos pelo advogado Alexander Mosser. Alexander se prontificou a ajudar a família de Félix e entrou com um processo no caso do desaparecimento. Os avós do garoto não acreditavam em nenhuma das teorias apresentadas pela polícia, e muito menos nos rumores que estavam envolvendo o desaparecimento de seu neto. Alexander Mosser é um advogado alemão renomado, que já prestou serviços para a corte alemã, Ministério Público e também já resolveu casos de extensa complexidade. Além disso, defendeu casos no Tribunal Superior de Lucerna, na Suíça. Ele iniciou seu processo citando a fala da porta-voz da polícia de Mannheim, que disse certa vez que não poderia declarar o menino como morto. Alexander seguiu então questionando toda a condução da polícia nas investigações do desaparecimento. Alexander apresentou ainda uma queixa contra os promotores públicos envolvidos no caso, pelo fato de terem descartado possíveis provas. Ele imediatamente refuta a conclusão da investigação
que apontava o suicídio de Michael. Ele questionou esse desfecho pelo fato de que as bebidas alcoólicas e as pílulas que seriam objeto do suicídio foram encontradas em momentos diferentes daquele onde o corpo do Michael foi encontrado. Ele pediu uma cópia da autópsia do corpo e, para confirmação de sua alegação, a autópsia não mostrou qualquer vestígio de álcool no sistema de Michael. Para ele, Michael foi vítima de homicídio e o cenário de suicídio foi propositalmente contado para confundir as autoridades. De acordo com Alexander, o corpo de Michael foi deixado cuidadosamente no local onde foi encontrado. Se ele tivesse realmente tirado sua própria vida, como alegam os promotores, o corpo dele teria sido encontrado durante as intensas buscas da polícia, momento esse em que eles reviraram cada metro quadrado daquela floresta. O corpo foi encontrado muito tempo depois, e isso indica que foi deixado ali. Alexander retoma o atestado de óbito e demonstra que a causa da morte foram graves lesões no peito e também no pulmão. Essas são lesões características de quem tenha sido atacado, e não de alguém que quisesse fazer mal a si mesmo. Alexander denunciou ainda que a médica de Freiburg, onde a autópsia foi feita, recomendou ao promotor do caso que um laudo toxicológico fosse feito. Naquele momento, o Ministério Público rejeitou o relatório por não achar necessário. O relatório, portanto, não foi emitido. Alexander levantou outro questionamento sobre a seriedade das investigações. Um cão farejador levou os policiais até um pequeno cortiço, a poucos metros de onde o corpo do Michael foi encontrado. No sótão, foram encontrados vestígios de sangue. Os promotores na época não tiveram cuidado de fazer exames de DNA para certificar-se se aquele sangue seria do Michael ou até mesmo do Felix. Os promotores estavam firmes na ideia de suicídio. Quando finalmente o prédio foi visitado, já tinha passado muito tempo e os policiais foram informados de que ninguém tinha informações sobre a pessoa que morava naquele local, porque era um espaço alugado e o último morador já tinha ido embora. Para Alexander, Michael foi vítima de homicídio. Ele confirmou conhecer os rumores de que Felix tenha sido vítima de tráfico humano, ou mesmo de criminosos, pedófilos e também a teoria de que o garoto tenha sido levado por uma seita. Para ele, o garoto está vivo e foi levado para alguma região fora da Alemanha, como França, Áustria, Polônia, Romênia, Portugal ou qualquer outro país do bloco. A família do Felix foi incansável nas buscas durante todos esses anos. Foram feitas várias fotos com progressão de idade para que pudessem ter ideia de como seria a nova aparência do Felix, com 6 anos de idade, também aos 8 anos de idade, e a última projeção é do ano de 2020, ano esse que ele deveria ter 17 anos. Foi também criado um fundo no valor de 75 mil euros, que serão pagos a qualquer pessoa que tenha informações efetivas que leve ao paradeiro do Felix. A mãe do garoto, Manuela Henger, sempre recusou aparecer em entrevistas. Ela sofreu muito com o desaparecimento e é bastante provável que viva um quadro de transtorno depressivo. Não é claro se o Felix ainda está vivo e onde ele está. Apesar disso, tanto a família de Felix quanto as autoridades concordam que a cada dia, mês e ano que passa sem encontrar o garoto, diminuem exponencialmente as possibilidades de encontrá-lo com vida. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.